Você conhece pessoas que têm dificuldade em controlar a língua? Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que com certeza todas nós lutamos para ter um controle, que é com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, nós mantermos um controle desse, como diz Tiago, um órgão tão pequeno, mas que pode causar um dano tão grande se não soubermos administrar com sabedoria. Por isso, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas maneiras práticas de você aprender a controlar mais aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai dos seus lábios, para que você se torne cada vez mais uma mulher segundo o coração de Deus. Então já vamos entrar no conteúdo do vídeo e a primeira coisa que eu quero falar para você, se você quer ser uma mulher que controla mais as suas palavras, que erra menos naquilo que você diz, aprenda um princípio básico: ouça mais e fale menos. Claro que nós já sabemos disso, inclusive tem até um ditado que fala: se Deus quisesse que a gente falasse mais e ouvisse menos, teríamos duas bocas e apenas uma orelha. Mas na verdade, isso seria um tanto verdadeiro. Não que Deus poderia ter nos criado dessa forma, mas o desejo de Deus é que sejamos pessoas mais prudentes. E essa prudência ela vem à medida que eu e você aprendemos a ser mulheres que sabem ouvir mais e falar menos. E sabe como isso acontece? Muitas vezes nós estamos dispostas a ouvir mais, mas no processo de ouvir, nós não fomos treinadas para isso e acabamos falando demais enquanto estamos tentando ouvir. Por isso, quando você estiver ouvindo alguém, não fique planejando na sua mente uma resposta, um conselho para dar para essa pessoa. Ouvir não significa que você precisa aconselhar. Ouvir não significa que você precisa emitir a sua opinião. Seja intencional quando você estiver ouvindo e concentre-se verdadeiramente naquilo que a pessoa está te dizendo. Seja uma ouvinte ativa. Outro ponto interessante em saber ouvir é você ouvir sem interromper. Você já conversou com alguém que você começa a falar e a pessoa constantemente está te cortando e interrompendo e querendo completar a tua linha de raciocínio? Isso não é agradável para quem está conversando e acaba fazendo você até errar mais por falar mais. Então, se você quer ser uma mulher sábia, segundo o coração de Deus, aprenda a ouvir mais e falar menos. O segundo ponto que vai te ajudar bastante a controlar a tua língua é evitar conversas tolas. Sabe aquela roda de amigas que você tem que vive falando da vida dos outros? A tradicional fofoca? Saia desse tipo de lugar. Primeiro que a fofoca é algo que desagrada o coração de Deus, porque muitas vezes estão sendo espalhados boatos. Outras vezes estão sendo espalhados conceitos sobre uma pessoa que você nem sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Às vezes uma pessoa está ali fofocando um segredo que a outra pessoa confiou a ela e ela está ali compartilhando com outro grupo sem a pessoa envolvida estar presente. A mulher sábia, ela sabe controlar a sua língua, evitando esse tipo de conversa, evitando esse círculo de amigas que na verdade são nocivas para a sua vida. E além disso, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com o falar torpe. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão copiando demasiadamente o comportamento do mundo, colocando em seu vocabulário coisas que para Deus são consideradas torpes. A mulher sábia, ela tem um falar sábio. Ela não deixa que flua dos seus lábios qualquer tipo de palavra, coisas impensadas, coisas que ofendem, coisas que são feias ou sujas, enfim. A mulher que deseja controlar bem os seus lábios, ela sabe que as conversas tolas não vão ajudá-la nesse propósito e ela evita estar envolvida nesse tipo de conversa. E aqui eu tenho o terceiro ponto, que para mim é um dos que é mais difícil nós colocarmos em prática. Porém, se colocarmos, ele vai nos ajudar com os outros dois tópicos que eu mencionei. O que você precisa fazer agora é pensar
antes de falar. Minha amada, se você sempre pensar antes de abrir a sua boca, eu tenho certeza que mais ou menos 50% do que você ia dizer não será dito. Quando nós analisamos antes de emitir uma opinião, antes de falar alguma coisa, nós temos a oportunidade de perceber as coisas com outros olhos. Inclusive tem um fato de uma senhora que ela teve um problema na garganta e fez uma cirurgia e ela precisou ficar 30 dias sem falar absolutamente nada. Para se comunicar com a família, ela tinha que escrever notas. E como ela era uma pessoa muito falante, isso foi um processo difícil para a vida dela. Mas o que foi que ela fez? Ela, para não parar de se comunicar, deixava sempre perto dela uma caneta e um bloquinho de notas. Só que durante esse processo, quando ela ia falar alguma coisa com o marido, com um dos filhos, ela escrevia. E antes de entregar, ela lia. E sabe o que aconteceu? A maior parte daquelas coisas que ela ia dizer ao marido e aos filhos foram jogadas fora. Sabe por quê? Porque ela teve a oportunidade de pensar antes de dizer. Na verdade, como ela não ia falar, ela tinha a oportunidade de ler. Então, se nós, mesmo estando dotadas, graças a Deus, da possibilidade de falar, refletirmos o que vamos falar antes de falar, vamos perceber que muitas dessas colocações também vão ser amassadas e jogadas no lixo, porque elas não vão edificar a pessoa que vai estar recebendo a mensagem, ou a maneira como vamos falar precisa ser adequada, não está correta, porque podemos falar a coisa certa de maneira errada. E podemos falar fora de tempo, fora de hora. O fato de pensarmos antes de falar vai nos poupar muito prejuízo, muita dor de cabeça. Por isso que o salmista Davi pediu: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Porque ele sabia que só com o auxílio de Deus, do Espírito Santo, é que seríamos capazes de controlar, de domar a nossa própria língua. Você não vai conseguir fazer esse processo simples que eu te passei aqui de 3 maneiras se você não tiver o auxílio do Espírito Santo. Inclusive tem uma frase muito interessante, a de um autor desconhecido, que ele diz: prove as suas palavras antes de cuspi-las, ou seja, pense no que você vai falar antes de expressar aquilo que você deseja falar. Porque às vezes o problema não está nem no que você quer falar, e sim na forma como você vai falar, que precisa ser melhor elaborada. Então, minha amada, que você possa refletir nessas 3 maneiras simples de você estar controlando a partir de hoje as palavras que saem dos seus lábios. Seja uma mulher sábia, uma mulher segundo o coração de Deus, que tem palavras que vão levantar os outros, que vão animar, que vão fortalecer as pessoas que estão ao seu redor. Faça um teste, comprometa-se com o Senhor de pelo menos por 1 semana você não falar sem antes refletir sobre o que você está falando. Comprometa-se em ouvir mais e falar menos, e comprometa-se a evitar conversas tolas, e você vai ver a transformação que vai acontecer no ambiente ao teu redor por esses 3 passos simples. Tudo com o auxílio do Espírito Santo. Agora conta pra mim, você conhece pessoas que têm dificuldade em controlar a língua? Pessoas que já entraram em situações embaraçosas, em dificuldades, porque falam demais? O que você acha a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a tua opinião. E claro, não esqueça de avaliar o nosso vídeo antes de ir embora, porque isso é muito importante para nós. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!